E aí, pessoas, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Astro Geek aqui. Gente, coisa de última hora. Não sei quando eu vou postar isso aqui, talvez demore um pouquinho. Mas Anthony Starr quer ser o Wesker de Resident Evil. Aí não tem como, né? Então vamos embora assistir o vídeo que eu também quero saber o que vai acontecer aqui. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Olha só que notícia interessante, hein? Isso aqui... Eita, nós. Eu tô estranhando isso desde um outro vídeo que eu fiz react aqui. Mano, faz o seguinte, eu vou deixar em 720p. Porque vocês viram como é que tá a movimentação dos dois ali? Não dá, né? acende uma faísca de esperança para o fã de Resident Evil. Não vou generalizar, né? Para alguns. Para mim, eu gostei dessa notícia. Dado Dolabella, que a gente tem visto uma série de coisas horrorosas. Cara, então, vamos lá. Vamos lá. Ô, velho, tipo assim, não, não é passando pano, mas, mano, eu lembro que quando esse filme saiu, muita gente ficou defendendo os filmes da Mila Djokovic. Só o primeiro e o segundo que salva, mas mesmo assim, por mais que esse seja uma péssima adaptação, é, é melhor do que todos aqueles 6 filmes aí, eu acho. Esse Leon bosta. O que custa pegar uma pessoa que se parece? Tudo bem. Quer fazer inclusividade? Eu acho uma. Mano, só faz igual tá no jogo, entendeu? Mas tudo bem. Se colocar esse ator aqui, faz ele igual o Leon, a personalidade igual o Leon do jogo. Por que que não fazem? Por que que custa fazer isso? Aí eles fazem um Leon bosta, um Leon medroso. Esse Chris ficou legal, parecido com o início do jogo. Ele é parecido só com o primeiro mesmo e o do Code Verônica, porque o dos 5 pra cima, esse cara ia ter que tomar muita coisa. A Claire ficou legal, cara. Essa Jill aqui ficou ridícula, nada a ver. Além da aparência dela não ter nada a ver, a personalidade dela é aquelas mulher fodona que vai e sai, resolve tudo, não precisa de ninguém e tal. Mano, tem a cena das vacas voando no final do filme. Ué, tipo assim, quem teve preconceito de ver esse filme, eu sei que os irmãos Alba falam pra não assistir, mas, mano, assiste esse filme, velho. Ele é muito divertido, ele é tosco, velho, ele é engraçado. Se você vê ele com uma amiga, é melhor ainda, né? E a gente tem o Wesker, que eu gosto desse ator, mas... Não sei, cara, faltou alguma coisa. No final ele usa o óculos. Inclusive tem a Ada no final do filme, uma cena pós-creme. Uma Ada feia, velho. Mó esquisita. Não, ridículo, ridículo. Nada aqui se salva. Nem nesse e nem na Mila Djokovic. E nem naquela série. Aquela série eu não quis ver, velho. Não ia ter como. Se você quer alguma coisa de Resident Evil fora dos filmes, assiste aquelas animações. É, tem o quê? Tem o Degeneração, o Condenação, o Vendetta, ou Vingança, né? E tem aquele da Netflix lá, que é No Escuro Absoluto. E tem o último filme que eu não vi, que é deles numa ilha lá, ou no navio. Aí tem a Jill, tem a... Tem todo mundo, mano. Até o Jill, o Leon. Os filmes todos tem o Leon, né? Mas assim, esses filmes de animações são legais, mas eles são... Eu não sei, velho. Eu sei que muita fanbase vai falar que os filmes são bons. Tipo assim, eles são filmes legais pra quem jogou, tal, tem uma referência ali, você vai matar a saudade. Mas falta alguma coisa nesses negócios. Eles são meio cafona, eu não sei explicar, cara. Tem uns negócios assim, não desce. Mas são bons, eu assisto, mas assim, é melhor do que tudo isso. Mas pra mim, Resident Evil é só o jogo mesmo. Desculpa aí se eu ofendi alguém. De Resident Evil. Essa notícia aqui, ela serve até como um, um bom presságio, vamos dizer assim, porque a gente já repercutiu que estavam buscando ali o Jensen Ackles pra participar, que o Jensen Legal. Ackles agora vai participar de tudo, né? Ele é o É. Batman, ele... Não, agora ele virou o Pedro Pascal, né? Ele tá participando de tudo. Só que ele, como Leon, seria muito legal, mano. Mas aí eles teriam que fazer um Leon mais velho, mais experiente. Não sei, vai dar adaptação. Se eles quiserem adaptar o 4 de uma vez, vai ter bilheteria. Todo mundo vai ver. É o jogo mais famoso da franquia. Mas não dá pra adaptar o início da história dele, velho.
ele vai ser o Leon, enfim. O Pearson Fodé quer ser o Leon. A gente repercutiu já Mano, tem um esse tempo nome Pearson Fodé, nada a ver. um casting bacana para este novo filme de Resident Evil. E um grande personagem de Resident Evil dos primeiros jogos é o Wesker, Nossa, um grande massa. vilão. E para fazer um grande vilão, precisa de um bom ator. É mais difícil você interpretar um vilão casca-grossa. E Anthony Starr Cara, olha isso, cara. Esse cara... pode ser o nome da vez para fazer o Wesker. Anthony Starr, num filme de Resident Evil, já eleva bastante Eleva. o casting, pelo menos, do filme. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. É bom você ter o Anthony Starr no casting, né? E ainda mais o interesse dele, a gente começa a imaginar que o filme pode ser bom, que é uma coisa difícil no Resident Evil, né? Mas é um... Cara, não dá pra entender, eles fazem de tudo pra errar, velho. Primeiro porque o marido, não sei o nome do diretor, mas o marido da Mila Jovovich lá, eu sei que é Jovovich, mas eu chamo de Djokovic. Ele resolveu colocar a mulher dele em todos os filmes, até Monster Hunter. Monster Hunter estacaram aquela mulher no meio. Eu não entendo nada, mas eu vi uns trechinhos do filme e pra mim é qualquer coisa. Mas enfim, o primeiro filme da mansão e o segundo, que é ela descobrindo que o mundo tá infectado, ou não sei se era o mundo ou só aquela cidade, é muito legal, cara. Os dois primeiros filmes são legais. Ela caindo na porrada com o Nemesis é um negócio nada a ver, mano. Quem viu, viu. Quem não viu, não perca tempo. Não compensa muito. Aí, beleza. Fizeram 6 filmes lá. Fulano morria, ressuscitava. É Dragon Ball. Resolveram fazer, eu não lembro antes, aquele filme vindo da Raccoon City. Que de todas as 3 adaptações live action que eu vi de Resident Evil, essa parece ser a melhor. Assim, é uma bosta também, mas você vê que tem um pouquinho de Resident Evil ali. Principalmente as cenas da mansão. As cenas envolvendo a mansão ali são muito legais. Beleza. Aí fizeram aquela série lá, resolveram lacrar, né? Uma bosta. Ridículo. Tem jacaré. Mano, eu não quis ver aquele negócio. Eu ouvi falar que aparece alguns personagens da franquia, mas não dá. Eu não quis ver. Tipo assim, qual a dificuldade, velho? Tipo, tem o jogo, velho. Tem a história do jogo. Você pega o jogo, você não sabe nada de Resident Evil e te colocar no trabalho pra você adaptar o jogo. Mano, simples, velho. Você pesquisa no YouTube. Resident Evil 1, Long Play. Aí você fica lá sentado e assiste qualquer coisa. Você acelera em 2x lá. E quando for ler a história, ou quando for ler uns files ali, aí você pausa, presta atenção direitinho. É o que eu faria, velho, se eu fosse diretor. É só assistir o negócio, porque tá tudo lá, velho. É uma história simples. Até filme de orçamento baixo, principalmente o primeiro que se passa numa mansão. Entendeu? Dá pra fazer um negócio ali enlatado, né? Aquele formato mais enlatado, com atores baratos, ou que podem elevar o filme, igual o Anthony Starr, e seguir a história ali fechadinha, cara. Parece que é muito difícil, né? Deve ser muito difícil. É um upgrade e uma valorização do filme. É verdade. Pô, você ter o Anthony Starr, que faz o icônico Capitão Pátria, eu arrisco a dizer que é um dos personagens mais icônicos de série de todos os tempos. Sim. Né? Você ter ele com o interesse de fazer o vilão do Resident Evil, você engrandece muito esse filme. Espero que a história esteja a favor também dessa qualidade, porque o Anthony Starr é um belíssimo ator. Ele é um bom ator. Ele vai ganhar Oscar. Um dia ele vai. Já fez outros filmes, é que ele fica bem diferente, né? Ele fica bem diferente do que ele é no Capitão Pátria, que é mais caricato, mas ele faz muito bem. Ele fez aquele com o Jake Gyllenhaal. O Pacto, não é? É o Pacto. E, cara, eu gostei dessa... Me deixou um pouquinho animado aqui. Tudo que sai de Resident Evil... Ah, tá. Esse O Pacto é da Amazon, não é? Eu não vi, eu ouvi falar muito bem do filme. Não, eu não acredito, mas essa é uma boa notícia pra a gente ver que parece que não é aquela porcalhada que tem saído de Resident Evil. Esse projeto parece ser algo interessante, algo diferente. Pelo menos é isso que estão tentando vender pra gente. Bom, vamos conversar então um pouquinho. Lembrei agora. Mano, sabe o que compensa mais do que assistir qualquer
live action relacionada a Resident Evil, as cutscenes do primeiro Resident Evil são muito melhores. Eu sei que é tosco, mas é muito melhor do que qualquer live action feito. E o comercial do Resident Evil 2 com atores reais pra anunciar o jogo, mano, é melhor do que todos os filmes. Sobre esta notícia, mas antes, se você quiser ajudar a Linhagem Geek a ir para o IBEST como o principal canal de influência em cinema, streaming e TV, no ranking, galera, já dá um C, curte, comenta, compartilha, Já dá uma curti, hypada, já tô inscrito. É uma hypadinha, não faz mal a Não ninguém. dá pra hypar agora, aquela não. sonho de você Então ter vambora. aquela casa Bora, é mais vamos pular. fácil. Patrocinador ou como Twitter, ele esteve aqui estarem a casa própria. Twitter, se você de um suporte, vai te ajudar. Reboot sem título ainda de Resident Evil, dirigido por Zack Krieger e escrito em parceria com Shai Hayton, está agendado para estrear em 18 de... Olha só isso, velho. Olha esse arsenal de personagens e histórias. Olha a quantidade de coisas que dá pra fazer, velho. Se quiser arriscar alguma coisa desconhecida, adapta o 4 de uma vez que é popular. Ou então quer arriscar numa coisa mais conhecida ainda, pega a história do zero e emenda com o primeiro jogo. Ou então, pega a história do primeiro jogo e emenda com aquele Umbrella Chronicles, Darkside Chronicles. Acho que é Umbrella Chronicles, né? de setembro de 2026, sob a produção de Constant Film e PlayStation Productions. A distribuição será Sony e Columbia. Se tem Sony, a gente já sabe que o risco de ser merda é enorme. Até o momento, Alcy Abrams está em negociações para assumir o papel principal, enquanto Mickey Madsen foi oferecida... Gostei desse menino, velho. Deixa eu ver aqui. Tá, tipo assim, tem cara de moleque, mano. E o Leon começa moleque. Olha que legal, cara. Aí esse menino, no 4, ele volta e põe o shape. Resolvido, velho. Está em negociações para assumir o papel principal, enquanto Mickey Madsen foi oferecida como a protagonista feminina. A produção já está em fase de localização de cenários na Europa, com início previsto para filmagens no verão de 2025. E a maior novidade, porém, é forte. Vem do desejo de Anthony Starr em interpretar o lendário vilão Albert Wesker, revelado em interação no seu Instagram com o artista Boss Logic. Tá virando moda ou é uma impressão minha? Atores demonstrando interesse em fazer personagens. Eu acho que sempre teve, mas agora com a internet... Tá, mas eu acho legal isso. Sim. Eu É porque acho você- legal. Sempre teve, cara. Eu acho que sempre teve. Eu lembro do Tom Holland há muito tempo, talvez. Eu sei que é de antes, mas o mais antigo que eu me lembro, posso estar enganado, é o Tom Holland falando que ele queria ser o Nathan Drake do Uncharted. O Homem-Aranha eu não sei, eu acho que ele não falou do Homem-Aranha não. Mas o Nathan Drake eu acho que ele falava, e aconteceu, né? Não vi o filme. Eu sei que talvez não tenha muito a ver com o jogo, mas parece ser legalzinho. Você tem aquele fancast, né? Que assim, vai ter um determinado personagem, determinado jogo, o quadrinho. E aí o fã, ele elege um ator que poderia ser esse papel. E aí marca o diretor. Esse jogo na internet é legal, mas tá partindo bastante, né? Dos próprios atores a se colocarem. É uma forma de você vender o teu peixe, né? Você, olha, eu quero fazer esse... E aí você joga pra torcida. E aí o diretor resolve, porque aí imagina, o Wesker não pode ser o Tony Stark. Não vai ser. Escolha do diretor. E aí o filme é podre, aí vai vir a base falando, olha aí, Coloca se numa tivesse... situação, numa... Olha aí, ó. Se tivesse o Anthony Starr, ao menos a bilheteria desse filme teria se pagado. saia justa, Se né? tivesse o Tony Stark... É que o Tony Stark, o Anthony Starr, né? É que é Tony Stark, né? Tony Stark e É. Anthony Starr. É isso. O Anthony Starr é jogador caro. É. Né? Então, tudo bem que esse Resident Evil estão bancando, né? Falando, Então. vamos dar bastante dinheiro porque a gente quer acertar. Quer salvar. Então, você precisa usar esse orçamento pro casting também, né?
Mas eu acho bom, eu acho legal isso aí, movimenta também. Não, eu acho interessante também, porque às vezes o diretor ele tem uma visão. Cara, eu acho que eu já falei antes, mas esse Predador do lado do Gabriel é muito lindo, velho. Muito. Esses de anime assim, ó, de super-herói não me interessam muito, de verdade. Mas esse Predador eu acho lindo, cara. Porque você sempre tem uma equipe de casting. E, obviamente, existe todo um brainstorm para fazer o trabalho de escala de atores. Quando você tem um Anthony Starr expondo o desejo de fazer um vilão, dá uma mexida no tabuleiro. E é exatamente isso que o André falou. Imagina só, tu tá lá, putz, escolhendo aqui, ó, pra fazer o Wesker. Idris Elba. Não, cara, não. Não, isso já aconteceu parecido antes na série da Netflix. Só que o da série da Netflix, além de trocar a etnia do personagem, eles ainda alteraram, pelo que parece, a personalidade dele. Ah, mas você tá falando e você não assistiu. Véi, não vou perder meu tempo assistindo sei lá, 8 horas, né? São 8 episódios, cada episódio é 1 hora. Nunca. Pedro Pascal, Pedro Pascal. Rachel Ziegler. Né? Vários, assim. Aí tu tá aqui olhando, Põe a Rachel Ziegler como a Jill Valentine. né? De repente vem um Anthony Starr e demonstra vontade de fazer o Wesker. Já dá uma quebrada na tua ideia, né? Fala, putz, caraca, então vamos ter que repensar. Mas eu acho super positivo isso. Por quê? Porque você vê do lado do ator que ele demonstra interesse no produto e no papel. Então, assim, por exemplo, o Alan Ritchson já falou várias vezes que quer ser o Batman. O próprio Cara, eu tô achando que o Alan Ritchson vai ser o Batman. A galera fala tanto dele. Pô, o shape do cara é incrível, velho. Aí, tipo, essa galera fala. Eu nunca vou chegar lá. Mas a galera fala dele, mano. E ele vive falando isso. Na verdade, eu acho que é jogada pra quando. E dizem, né, que vai ter agora uma cena, uma participação super especial no filme do Superman. A gente não imagina ninguém além do Batman, né? E ele fala tanto esse negócio do Batman que quando aparecer a cena, ele finge besta, velho, mas a gente sabe que é ele. Não tem como ser outra pessoa mais não, de tanto que ele fica falando. Jason Ackles já falou. E se for outra pessoa, a gente vai custar pra acostumar. Ou, de duas uma, ou vai ser ele, ou vai ser o vampiro lá, que eu esqueci o nome, Robert Pattinson. Vai estar no mesmo universo do Batman, do Superman, Só tem essas duas alternativas, as duas vão ser legais. Se aparecer uma terceira, pode ser que a gente fique um pouco decepcionado. O que quer ser o Batman? Então isso daí ajuda. Por quê? Porque serve como um termômetro da audiência. Às vezes você pode estar numa dúvida. O Wesker não vai ser lacrate. Porque o Wesker do Resident Evil da Netflix foi lacrate, né? É o que faleceu. O Lance Redditt, que foi o Wesker. Não, tipo assim, vamos lá. Esse cara é um bom ator. Excelente. Na série eu já vi alguns trechos dele na série do Resident Evil. A gente vê que ele realmente é um cara bom ator. No John Wick, ele parece um robô. Ele fica... olá, boa noite, tudo bem? O senhor está aqui e tal. Só que nem robótico. Só que tem uma série da Amazon chamada Bosch. E terminou a série. 8 temporadas e tem a continuação. Bosch, o Legado. Enfim, eu não assisto a série. Mas meu pai assiste, né? E aí, tipo, morava lá, né? É uma TV só em casa. Então, assim, eu vi ele assistindo a série. E eu vi esse cara, ele é o chefão lá. Muito bom ator, velho. Todo respeitar, mas assim, mano, vamos colocar alguém parecido com o Wesker dos jogos, mano. Custa agradar o fã? Quem é que vai assistir isso aí? Uma pessoa que, tipo assim, Resident Evil tem uma base sólida. Quem é que vai assistir? Os fãs que já estão há anos jogando e que vão bancar esse troço? Ou uma outra pessoa aleatória que vai estar passando assim na frente do cinema e olha só, tá o Resident Evil, vamos assistir? Vamos. Mano, é o fã que vai bancar. Então, assim, custa agradar o fã? Wesker no Resident Evil da Netflix, né, aquela coisa pavorosa, foi lacrate, né? Ele é um bom ator, saudoso, que descansa em paz, mas
foi um instrumento da lacrata ali. Então, assim, acho que eles aprenderam, né? A galera que curte Resident Evil deve ter aprendido com esses últimos Resident Evil Não, para não cometer os mesmos erros, né? não aprenderam não, velho. É só olhar o exemplo da Disney. Parece que a Disney agora tá melhorando a situação, a mentalidade. Mas foi erro atrás de erro. Então, você ter o Tony Stark sinalizando pra ser o Wesker, você ter o Anthony Starr sinalizando pra ser o Wesker é positivo, tá? Ó, tem o artista Boss Logic, conhecido por suas artes inspiradas na cultura pop e por colaborações com a Marvel, Disney e Netflix, comentou em seu Instagram sobre a performance de Anthony Starr em G20. Com uma foto dele com óculos escuros, lembrando muito o lendário vilão Albert Wesker. Abre aspas. Quem quer que esteja no comando do novo filme de Resident Evil, faça acontecer. Logo em seguida, o ator respondeu com um post. Olha que massa, cara. Concordo. Só tirar essa barba e ele nasceu pra isso. Tá certo que o Wesker no início da história, ele é novo. Ele é bem novo. Tipo assim, ele é o mais experiente ali do grupo, mas ele é o mais novo. Eu não lembro o nome do grupo agora. Delta Team, não lembro. Mas olha isso, cara. É só tirar essa barba, botar um óculos escuro. Ele faz um cara sério, porém, tipo assim, seguro, legal. Vai ajudar todo mundo ali no início. E aí no final a gente descobre que ele é um traidor do grupo. E o nível de atuação desse cara é exemplar. Então, essa cena dele traindo vai ser impactante pra quem não manja muito da lore. Ou quem conheceu Resident Evil a partir do 4, né? Lembrando que o Anthony Starr participou desse filme, né, da Viola Camisa 9 Davis, que no G20. Do G20, ele é o padre, né? Né? E meio aleatório, né, ele ser o padre, o Capitão Pátria sendo padre, né? Mas tudo bem, faz parte, ele é ator. Eu não quis ver esse filme, velho. Parece ser bem qualquer coisa, velho. Tipo assim, não é que parece ser ruim, mas parece ser um negócio que eu prefiro procurar um filme que eu já vi 300 vezes e assistir ele, porque eu vou ter certeza que o filme é bom, do que assistir esse G20. Mas eu vou falar um negócio, o Anthony Starr, ele consegue, ele não é aquele cara que ele faz o mesmo personagem. Ele muda. Ele é bom nisso. Ele é muito bom, ele muda muito. Às vezes você nem reconhece Tanto é ele. que no Pacto a gente nem reconheceu ele. Às vezes você nem reconhece. Ele é um ator que ele não é, ainda, não entrou no Francisco Cuoco Atuações. É verdade. Jason Statham Escola. Isso. Robert De Niro, ele tá sempre diferente. É verdade, o Jason Statham é ele mesmo em todos os filmes, mano. Às vezes você nem reconhece ele, então eu demorei um pouquinho pra reconhecer ele no G20. Mas do Capitão Pátria ele tá completamente diferente. E no Wesker também. Ele faz um padre, né? Ele tá de padre, mas ele tá disfarçado. Mas essa imagem do padre viralizou na internet. Tipo, Capitão Pátria de padre, né? Mas ele é um grande vilão. O Anthony Starr, apesar de não ter cara de vilão, né, que tem alguns atores que nasceram pra ser vilões, né? Tipo o Chen Sung do Mortal Kombat, do primeiro. O Willem Dafoe nasceu pra ser vilão. O Willem Dafoe é cara de psicopata, velho. E ele é o ator mais carta branca de Hollywood, porque ao mesmo tempo que ele faz um monte de filme bom, às vezes ele pega umas bombas, velho. Só que tem ele, e ele se sustenta. Tanto é que a atuação, eu não lembro quem eu ouvi falando, mano, mas a atuação dele do Duende Verde, tipo assim, o mais afetado é o Duende Verde desse terceiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland. Ele tá entre a linha tênue do ridículo e da boa atuação, velho. O Jack Nicholson também nasceu pra ser vilão. É... O Anthony Starr, ele fez um grande vilão, o Capitão Pátria, mas ele é bonitão, né? Só que ele sabe fazer vilão, sabe ter o olhar mesmo sádico, psicopata. Ele sabe fazer. O Anthony Starr faria um bom Wesker, né? O Wesker, ele tem todo o biotipo. Eu assistiria a série do The Boys só pelo Anthony Starr. Tipo assim, eu vi a primeira temporada, sei lá, são 8 episódios, eu vi até os 6. Se eu não me engano, eu vi até os 6. Não é pra mim, velho. Não me pegou. Mas a série parece ser legal, entendeu? Mas a atuação dele, eu acho que é o que carrega a série nas costas.
Ele também tem, né? É perfeito pro casting. Se tiver dinheiro pra pagar, o cachê, aí eu começo a acreditar um pouquinho Eu também. nesse Resident Evil, porque não sei, né, se o Anthony Starr entraria numa podreira que os caras têm feito em relação ao Resident Evil, mas eu fico contente, dou um sorrisinho. Olha só aqui, ó. O filme chegará aos cinemas em 18 de setembro de 26, com Shai Hayten, de Ballerina, John Wick 3 e 4, cuidando do roteiro. Recentemente foi revelado que a Sony recusou uma oferta bilionária da Warner Bros. Discovery para adquirir os direitos da franquia Resident Evil. O estúdio que produziu e distribuiu 6... Coisa minha. Parece que os filmes da Sony são um pouco mais contidos. E os filmes da Warner se expandem um pouco mais. E parece que eles injetam mais dinheiro em filme do que a Sony. Pode ser doideira da minha cabeça, ou eu não lembro de alguma... Com certeza já vi, mas eu não lembro de nenhuma grande produção assim da Sony. filmes anteriores, estrelado por Mila Jovovich, que o André Nossa. ama, recusou a proposta Só assisti esses filmes por causa dessa mulher. e mostrou Só. ainda ter confiança nos novos lançamentos. A aposta da Sony no diretor Zack Krieger pode ser justificada, uma vez que o diretor disse que seria muito fiel aos jogos para dirigir o reboot da franquia, tendo mais elementos de survival. Bom, fiel a gente não sabe, né? Dizem que não é fiel. Quer dizer, dizem que vai ser fiel. Aí quando a gente vai ver o negócio, tá todo bagunçado. É que nem o dublador do Homem-Aranha lá, do desenho novo, falando que tinha medo que o desenho novo fosse o woke. Ele tinha medo. Horror dos games. Que é? Survival horror dos games. Jonas Vamos Versan. aguardar, mas se o Anthony Starr entrar no time, colocar... Olha só que interessante, né? Você pode colocar o Anthony Starr e o Jason Ackles pra fazer novamente, né? Uma não duplinha, vai lá, não. Capitão Pátria e Soldier Boy, né? Que? Não, se escolher a Dadário... Nossa, e papai... Ela seria se a a Dadário Claire. tiver... Ó, até arrepia só de pensar. Respeito, hein? Respeito. Muito isso branco nesse Resident Evil, hein? Muito branco. Isso. Detalhe. O elenco de Resident Evil é muito branco, os personagens são brancos. Mano, é feito por japonês, aí. Japonês tá fazendo um negócio com personagem branco, mano. Então, assim, mano, eles japoneses não tá cagando nem pra colocar os japoneses lá no meio da história, mano. O único japonês que eu me lembro do Resident Evil, sabe qual que é? É aquele japonês do 2 Remake que a gente fica matando. Toda hora tem um japonês naquele jogo. Mas vamos aguardar maiores informações. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham de Anthony Starr como Albert Wesker. Incrível. Eu quero saber demais a opinião de vocês. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E você também que tá vendo isso aqui, hein? Ó. Vou olhar pro seu olho agora. Seu olho. Curte, comenta, compartilha, se inscreva. Tá bom? Por favor, dá essa moral pra mim. E é isso, meu cara. Agora eu já tenho que arrumar pra ir pro serviço, porque eu tenho contas a pagar. Mas foi um vídeo legal e sempre que tiver alguma coisa legal relacionada à cultura geek e tal, manda pra mim, manda o link. Não tem problema, pode colocar aqui nos comentários, falar de alguma coisa. E é isso, gente. Fique com Deus e até a próxima. Fui!